Olá, estamos de volta em mais um quadro de Direito Agrário, onde trazemos algumas informações jurídicas importantes para o produtor rural. Nos quadros anteriores começamos a falar de novo Código Florestal, tratando das áreas de reserva legal e começando a falar sobre a área de preservação permanente. Então explicamos um pouquinho para o produtor quais são os conceitos dessas áreas de interesse que o produtor deve tomar cuidado para cadastrá-las junto ao CAR. Bom, continuando o assunto área de preservação permanente, é importante lembrar os conceitos da famosa APP no Código Florestal. O Código Florestal, o artigo 3º, no seu inciso 2, ele fala que essas áreas são aquelas áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, também para facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esse é o conceito de APP, segundo o novo Código Florestal. Tais áreas protegidas podem incidir tanto sobre o patrimônio público quanto sobre o patrimônio particular. E as APPs não necessariamente precisam ser averbadas na matrícula do imóvel, assim como as reservas legais, pois houve uma alteração agora com o CAR e essas áreas serão declaradas dentro do Cadastro Ambiental Rural. As APPs possuem algumas modalidades dentro do novo Código e são definidas pelo artigo 4º. O artigo 4º ele diz que considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos desta lei, e ele traz alguns incisos que são os tipos de APP. Vamos citar os tipos de APP. Primeiro deles, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, são conceitos do Código, aí a gente aconselha que sejam procurados os técnicos da área ambiental. Outra modalidade de APP são as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais. Então, lagos e lagoas naturais também são considerados APPs. Mais uma modalidade são as áreas no entorno dos reservatórios da água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais na faixa definida na licença ambiental daquele empreendimento. Outra modalidade de APP são as áreas no entorno das nascentes e olhos d'água perenes, qualquer seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros, são as nascentes. Mais uma área que é considerada área de preservação permanente são as encostas, ou partes destas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Aí a gente aconselha mais uma vez que o produtor busque o auxílio do técnico da área ambiental para cadastramento dessas APPs. Outra área de preservação permanente são as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Não é o caso do nosso estado de Mato Grosso do Sul, mas pode ser o caso de outros estados. Também é considerado APP os manguezais em toda a sua extensão. Também são APPs as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros. Também os topos de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros, inclinação média de 25 graus e algumas outras especificações com relação à curva de nível, tudo conforme define esse artigo 4º do Código Florestal. Uma área definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou nos relevos ondulados. Então, outra área de preservação permanente são as áreas em altitude superior a 1.800 metros. E, por fim, outra área de preservação permanente que está muito presente no nosso estado de Mato Grosso do Sul são as veredas, ou seja, aquela faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanente, brejoso e encharcado. Assim define o código, que o produtor aqui conhece como aquelas áreas onde existe ou não a presença dos buritis, aquelas áreas úmidas, ou o produtor também chama de brejão. Então, assim, encerramos hoje esse quadro Direito Agrário, falando sobre a área de preservação permanente. E no próximo quadro
vamos concluir um pouquinho com alguns outros detalhes sobre as áreas de preservação permanente. Assistam. Obrigado.